A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa, tudo que é seu. Quero compartilhar uma meditação no texto de Jeremias capítulo 18, que fala sobre o vaso na mão do oleiro. Vamos ler. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Nesse primeiro momento que nós temos a refletir aqui, é que Deus vai mostrar para o profeta as palavras dele, através da realização de uma obra do oleiro, ou seja, como o oleiro faz, como ele refaz. O que nós temos aqui também é uma curiosidade, porque a princípio nós entendemos que Deus é o oleiro, correto, sim, e que o vaso, ele se quebrou. Nessa versão que nós temos aqui, nessa tradução, está dizendo que o vaso se quebrou. Sabemos que existem outras versões que diz que o vaso se desfez, perdeu-se. E realmente a melhor tradução seria essa, porque nesse momento é impossível o vaso quebrar-se. Imagine, o vaso está mole, está sendo modelado pelo oleiro, o oleiro está montando o vaso para ele ter uma forma, mas no meio do caminho ele quebrou-se, quer dizer, a expressão não seria quebrar, porque não tem como o vaso quebrar nesse momento. A melhor expressão, e o contexto ajuda você a compreender isso, por isso não há erro na palavra de Deus, há sim, às vezes, na colocação das pessoas de querer colocar uma palavra que ele está entendendo, porém não é a que encaixa no contexto. O contexto fala de um momento em que uma obra está sendo feita, ainda não se terminou. O vaso, por exemplo, depois que ele é feito na mão do oleiro, ele ainda está mole, ele vai secar e depois vai ser levado ao forno e aí vai ficar rígido. E aí sim ele pode quebrar totalmente. E nesse caso não tem como voltar para a mão do oleiro, para o oleiro consertar, refazer. Mas se ele está na roda, ainda está mole, dá para se fazer, desmontar a massa novamente e recomeçar. Então, em primeiro lugar, esse texto não fala de algo que eu tenho, que se quebrou, que já foi feito, chegou em minhas mãos, eu fiz tudo que tinha que fazer, depois eu perdi. Não, e Deus refez. Está tratando de algo que está em andamento. Então, o primeiro momento é que Deus quer falar a Jeremias algo que está em andamento. E nesse caso, se trata aqui especificamente acerca do povo de Israel. Há um projeto na vida de Israel. Israel, ele tem como promessa ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo. Seus inimigos se vieram por caminho, por 7 caminhos fugirão deles. Ou seja, de ser um grupo abençoado, um grupo feliz, um grupo de sucesso. Entretanto, no meio do caminho, isso pode mudar. E diz o texto aqui, que aí, nesse caso, transferindo para um ser inanimado, que é o vaso, mas transferindo como sendo Israel, é o vaso que quebrou-se, é o vaso que se perdeu, melhor dizendo, corrigindo aqui até mesmo essa expressão quebrar. Não quebrou, se desfez, então o vaso na mão do oleiro, ele vai refazer e vai ser um novo vaso. Olha, vai ser usada a mesma situação, é o mesmo barro, porém vai ser refeito. O interessante é que o vaso, o novo vaso aqui, não está dizendo que pegou aquela massa, jogou fora e refez, não. Está dizendo que o vaso que eu estava fazendo há 15 minutos atrás, o mesmo vaso que se desfez, se perdeu, eu estou refazendo, ou seja, um novo vaso, porque é um vaso de um novo momento. Então, basicamente, ele está tratando daquilo que é promessa de Deus sobre as nossas vidas em andamento. E mesmo dizendo que é Deus que termina, olha só interessante, que nós vamos descobrir que é outro problema desse texto, é que por crermos na soberania de Deus, e é necessário crermos nisso, nós tiramos a responsabilidade humana do homem de decidir o seu final. Nós colocamos exclusivamente a vontade e soberania de Deus. Entretanto, esse texto vai nos ajudar a compreender que muitas coisas deveriam terminar de um jeito e terminou de outro, não por causa do oleiro, mas por causa do vaso. Olha o que o texto diz em seguida. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então já desperta aqui. É realmente um texto que parece levar a pensar que quem decide é o oleiro. Nós estamos na mão do oleiro, ele faz como quer. Olha só a continuação do texto. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Ou seja,
Deus decidiu, né, permitir sobre uma pessoa a completa destruição. É claro que a gente entende que Deus não é um Deus mau. Então, se Deus permite o mal sobre nós, é porque nós estamos colhendo o mal que plantamos. Então, Deus permite que o mal venha sobre nós, não porque Ele é mau, mas porque nós estamos colhendo o mal que plantamos. Quando alguém colhe o mal, uma nação colhe o mal, que determinou que seja Deus que permitiu, assim o fez, nós entendemos hoje, com a clareza que temos acerca de Deus, com uma clareza melhor, com todo respeito, a gente conhece Deus realmente como um copo d'água na mão, não como o oceano que Ele é. Então, com todo respeito, é nesse sentido. O que conhecemos agora é que nós colhemos o mal que plantamos. Nós recebemos a praga daquilo que fizemos na nossa vida ou contra alguém e recebemos em nossas vidas. Então, quando diz que Deus fez, e aí Ele está permitindo, é claro, está dizendo que se Ele falar contra uma nação, contra uma pessoa, contra um povo, contra qualquer um, e principalmente até contra Israel, se tal nação se arrepender, e nós temos essa prova em Nínive, se arrepender, Ele também se arrepende. Ou seja, então quem é que mudou aqui o caminho de Deus? A soberania de Deus pode dizer, olha, ainda que você continue mal, eu vou fazer o bem para você. Só que o texto diz é que se essa nação se converter, então ela se converteu, Deus então mudou o plano. Aquilo que seria de destruição passou a ser um de bênção. Ou seja, o texto diz assim, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, se tratando aqui daquela pessoa que está fazendo a coisa errada, se ela se arrepender, Deus muda, ou seja, ela vai passar a colher fruto do novo bem que ele se tornou. Ou seja, uma boa pessoa, ele vai colher pelo arrependimento, e ele sabe que ele merece aquilo tudo, e Deus agora traçou um novo plano. O plano seria de destruição, agora vai ser de construção. Seria desarraigado, agora vai ser arraigado. Agora, olha só como o texto continua. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ou seja, mais uma vez, Deus pode ter falado acerca de uma nação, acerca de um povo, acerca de uma pessoa, sobre o bem para aquela vida. Esse é o vaso que Deus está construindo. Por isso, se essa pessoa fizer mal aos olhos do Senhor, ele realmente se tornar uma pessoa rebelde, o que diz o texto? Vai se arrepender desse mal e trará desse bem e trará o mal. Então, afinal de contas, quem é que decide aqui? É Deus ou a nação? É Deus ou o povo? É Deus ou a pessoa? Bem, o que mostra aqui que Deus está dizendo que Ele tem a responsabilidade até mesmo de restaurar uma vida. Porém, quem decide como vai terminar somos nós. Isso traz para nós a responsabilidade, porque nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Então temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos. Não basta simplesmente falarmos que não aconteceu porque realmente porque não tinha que acontecer, porque Deus é soberano, Ele faz como quer. Não. É claro que a soberania de Deus, nós sabemos, tem coisas que Deus faz e nós não temos como questionar, porque Deus é soberano e tem certeza que quando Ele faz algo por sua soberania, é sempre para o nosso bem, é sempre segundo a verdade, segundo a equidade que a Ele pertence. Porém, o que o texto mostra é que nós podemos decidir, e aqui como está tratando de Israel, é curioso isso. Para Israel tem de Deus a seguinte mensagem, se seguir o caminho da obediência. Ele será cabeça e não cauda. Seus inimigos virão por um caminho e por 7 caminhos fugirão. Só que curioso é o que acontece com Israel, e nesse caso aqui se referindo às 10 tribos, que nessa época o reino estava dividido. Então as 10 tribos, o que aconteceu com essas 10 tribos? Por eles não se manterem fiel a Deus, eles realmente tiveram o contraditório acerca da palavra de Deus. Os inimigos, em vez de virem e fugirem por 7 caminhos, na verdade os inimigos pegaram eles, pegou Israel e levou cativo no ano 722 e fez espalhar pelo mundo inteiro. Basicamente quase que se perdeu. Não. Por quê? Porque Deus tinha uma história para terminar com Israel. Não era de maldição, era de bênção. Não era de escravidão, era de liberdade. Não era de sujeição, mas de estar por cima. Porém, eles fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, e por isso foram escravos, por isso foram levados cativos, por isso perderam tudo, e uma nova história foi construída aqui. É claro que graças à misericórdia de Deus, duas tribos ficaram ainda fiéis, considerando o reino de Judá,
Então ficou Judá, que é Benjamim e Judá juntas, ainda permaneceu o remanescente fiel. E aqueles que foram espalhados, e graças a Deus, né, há quem conseguiu voltar depois de ter se espalhado pelo mundo inteiro. Porém, esse texto não está dizendo que eu posso esperar que Deus vai fazer o que Ele quiser na minha vida. Na verdade, nós temos que ver o contexto. E Deus vê sempre o contexto, nós não podemos deixar de ver o contexto dele. Se Deus falar alguma coisa sobre mim, sobre você, algo que está para acontecer, uma trajetória na nossa vida, se nós fizermos o que Deus diz que nós temos que fazer, o certo, o correto, o amar, o perdoar, o ajudar, essa história que Deus falou que vai acontecer, ela vai terminar do jeito que começou. Porém, se eu não fizer e achar que Deus mesmo assim vai fazer na minha vida, eu estou completamente errado. Porque aquilo que seria bênção vai se tornar maldição. Aquilo que seria bom vai se tornar ruim. Aquilo que seria a alegria vai ser tristeza. Então o que eu tenho que fazer? Aprender a não mudar o curso da natureza. E se eu estiver debaixo de algum julgamento daquilo que eu plantei e estou colhendo, eu posso me arrepender, pedir perdão pelos meus pecados, para que essa história mude, para que eu tenha uma nova vida, uma nova situação, e esse Deus que é soberano possa ter a oportunidade de mudar, porque eu quero que mude. Então vai ter sempre o nosso querer, e isso não retira a soberania de Deus, mas sim mostra que Deus é soberano, porém mostra também que nós somos responsáveis pelo fim da história. Graças a Deus que a salvação é algo determinado por Deus. Você sendo errado ou certo, Deus decidiu salvar-nos, porém a minha parte nunca vai deixar de ser considerada. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para que todo aquele que nele crê. Se eu não quiser crer, eu não posso ter vida eterna e vou perecer. Mas se eu desejar crer em Jesus Cristo como meu Senhor, eu passarei a ter vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe abundantemente.